Olá pessoal, tudo bem? Melhor segundo ano do Objetivo de Andeara. Pessoal, seguinte, espero que vocês estejam bem, tá? Em casa, fazendo as atividades. Na verdade, pessoal, a minha vontade era tê-los aqui na sala de aula. Eu ficaria bem mais à vontade do que na frente de uma câmera. Eu resolvi gravar essa aulinha, que corresponde ao módulo 9 da apostila de vocês, porque eu terminei com vocês espelho plano. Passei para vocês as regrinhas do espelho plano, fizemos exercícios. E agora, a nossa próxima atividade, a gente começa em espelhos esféricos, onde os espelhos esféricos, eles são divididos em espelho côncavo e espelho convexo. Esses espelhos, pessoal, eles são curvos. Então, se você analisar, quando você entra numa determinada loja, você vê aquele espelho lá no alto, que ele é arredondado, esse é o convexo. É quando a face externa é refletora. Então, onde que nós encontramos esse espelho onde a face externa é refletora? Em retrovisores de alguns caminhões, que tem aquela bolinha junto com o espelho plano. Em algumas lojas, antigamente, eles eram bastante utilizados. Agora, com o sistema de câmeras, a maioria das lojas não utiliza mais esse tipo de espelho. Mas ainda tem determinada loja que você entra e você olha lá no alto e você vê aquele espelho lá em cima, onde a face externa ela é refletora, que é o espelho esférico convexo. Tá? Agora, o espelho esférico côncavo é quando a face interna é refletora. Onde que ele é utilizado? Quando você vai ao dentista, aquele espelho que tem a luz que vai clarear a sua boca, aquela face interna dele é refletora. Então ele é um espelho esférico côncavo. Aquele espelhinho que o dentista coloca dentro da sua boca, também é um espelho esférico côncavo. Mas qual é a diferença de um para o outro? Quando eu passei para vocês o espelho plano, que é o espelho reto, qual é a característica do espelho plano? Na verdade, pessoal, qualquer espelho, a sua função é aumentar o nosso campo visual. Nós já temos o campo visual pelos próprios olhos. Então, aqui para mim agora é um campo visual. Tudo que está à minha frente faz parte do meu campo visual. Nesse momento, a lousa para mim se encontra no ponto cego, ou seja, é uma região que eu não estou enxergando. Mas se eu colocar aqui um espelho, eu começo a enxergar a lousa. Então, o que esse espelho fez? Ele aumentou o meu campo visual. Então, a função de um espelho, seja plano, seja côncavo, seja convexo, é aumentar o nosso campo visual. Quais são as características do espelho plano? Ele sempre nos dá uma imagem do mesmo tamanho que o objeto. Não temos uma imagem ampliada, não temos uma imagem reduzida. Agora, quando a gente trabalha com os espelhos esféricos, aí o tamanho da imagem obtida de um objeto já é modificado. Quando você entra numa loja, por exemplo, que você olha para aquele espelho lá no alto da parede, que é o espelho convexo, o que acontece? Você se vê menor do que você é. Ele diminui o tamanho da imagem. Mas por que então é utilizado o espelho convexo lá na loja e não o plano? É que o espelho convexo, ele nos dá um campo visual muito maior do que o espelho plano. Por isso que ele é utilizado. Embora a imagem fornecida por ele seja menor, só que o campo visual dado por ele é maior. A região de cobertura vai ser maior. Então eu enxergo os objetos menores, mas eu vou ter um campo visual maior. Então por isso que o espelho convexo é bastante utilizado. Agora o espelho côncavo, que imagem que ele nos dá? Ele nos dá várias imagens. Vai depender da posição que eu colocar o objeto diante dele. O que eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Nessa aula de hoje, eu só vou ensinar vocês a trabalhar com a propriedade gráfica, que são os raios notáveis. Quando um raio de luz chega em um espelho côncavo,
Se é um espelho, é lógico, vai refletir. Mas de que maneira que reflete? Quando um raio de luz chega no espelho convexo, também vai refletir. Mas de que maneira que reflete? E para cada um deles, eu vou passar para vocês 4 raios principais, certo? E esses 4 raios, você vai ter que gravar a trajetória deles, que é o que eu vou desenhar aqui para vocês, que é bem tranquilo, é bem fácil. Agora, depois na próxima aula, a gente vai construir as imagens. Qual é a imagem dada por espelho côncavo? Qual é a imagem dada pelo espelho convexo? Além das imagens, a gente vai fazer a classificação delas. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Como o espelho ele é curvo, se ele é curvo, se eu dou sequência na sequência nesse espelho, ele vai formar para mim uma circunferência. E toda circunferência, ela tem o seu centro. E esse ponto de intersecção entre essa reta horizontal, que nós chamamos de eixo principal, com o espelho, nós chamamos de vértice. Então, o que eu tenho aqui? O C é o centro, o V é o vértice. E bem no meio, entre o centro e o vértice, nós temos o foco do espelho. Essa distância tem que ser igual a essa daqui. Não importa, se eu coloquei no caderno 2 centímetros aqui, tem que ser 2 centímetros aqui. 3 centímetros aqui, tem que ser 3 centímetros aqui. Então, o que eu tenho? Se eu desse sequência nesse espelho aqui, ó, eu formaria dele uma circunferência. Aqui eu tenho o centro da circunferência. Aqui eu tenho o vértice e a metade é o foco. Aí vem os 4 raios notáveis que eu vou passar para vocês. Pessoal, se eu pegar uma lanterna e colocar ela assim, ó, paralela ao eixo principal, todo raio de luz que chega no espelho paralelamente ao eixo principal, de que maneira que ele será refletido? Ele será refletido pelo foco. Todo raio que vem paralelo reflete pelo foco. Então aqui eu tenho o primeiro raio notável que eu tenho que passar para vocês. São 4 para cada um. Então vem paralelo, reflete pelo foco. Agora, pelo princípio da reversibilidade do raio de luz, que eu já passei para vocês no caderno, antes de espelho plano, se ela foi, bateu e voltou, se ela sair de lá, ela vai bater e voltar aqui. Então, se veio paralelo, reflete pelo foco. E se vier pelo foco, o número 2, se vier pelo foco, aqui eu tenho o número 2, todo raio que vem pelo foco, ele reflete o que? Paralelo. É o contrário do número 1. Então, aqui no número 1, veio paralelo, reflete pelo foco. Vem pelo foco, reflete paralelo. Então, aqui, dos 4 raios, eu já passei 2. É onde a gente cai naquela brincadeira, né? Paralelo pelo foco, paralelo. Paralelo pelo foco, paralelo. Aí você acaba gravando. Se vem paralelo, reflete pelo foco. Se vem pelo foco, reflete paralelo. E desses 4 raios que eu vou passar aqui para vocês, na próxima aula, você utilizará 2 para construir a imagem. Agora, o terceiro raio é aquele raio de luz que vai direto no vértice, tá? Então eu tenho ele aqui, direto no vértice. Então aqui eu tenho o raio de número 3, e quando ele bate no vértice, quando ele bate aqui no vértice, ele forma um ângulo alfa com o eixo principal. E esse ângulo alfa com o eixo principal tem que ser igual ao raio refletido.
com o mesmo ângulo que ele entrou, ele tem que sair. Então, toda vez que o raio de luz bate aqui no vértice, ele forma um ângulo alfa com o eixo principal. E ele tem que refletir formando o mesmo ângulo alfa. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, para essa situação, eu tenho o primeiro, paralelo, vem pelo foco. O segundo, pelo foco, volta paralelo. E o número 3 é o que bate no vértice e reflete formando o mesmo ângulo. E o raio de número 4 é aquele raio de luz que vem passando pelo centro. Então ele vem, ele passou pelo centro, ele bate lá no espelho, tá? Então ele veio pelo centro. Quando ele bate no espelho, ele volta pelo mesmo caminho. Todo raio de luz que passar pelo centro, ele vai e volta pelo mesmo caminho. E esse daqui é o de número 4. Então estão aqui os 4 raios notáveis diante de um espelho côncavo. Vamos de novo? Paralelo pelo foco. Pelo foco, paralelo. O do vértice tem que obedecer o mesmo ângulo e o do centro vai e volta pelo mesmo caminho. Agora eu vou passar para vocês esses 4 raios, mas diante do espelho convexo. A mesma regra que eu utilizei para o côncavo, eu vou utilizar para o convexo. Só que tem um detalhe: o convexo, a parte refletora é do lado de cá, certo? E eu vou formar a circunferência dele do lado de cá. Mas a imagem, o raio de luz, ele vai sair desse lado. Qual foi o número 1 lá? Saiu paralelo ao eixo principal. De que maneira que ele reflete? Aqui ele refletiu usando o foco de referência. Esse daqui também. Só que o espelho convexo, ele diverge os raios, ele espalha os raios. Então, todo raio paralelo, ele também vai usar o foco aqui, ó, para refletir. Então, ele vai refletir lá para cima. Da mesma maneira que eu utilizei o foco aqui para o convexo, eu utilizo o foco aqui para o... Eu utilizei o foco para o côncavo, perdão, eu utilizo o foco também para o convexo. Veio paralelo, reflete pelo foco. Aqui também, veio paralelo, reflete pelo foco. Só que aqui, o raio de luz e o foco, eles estão do mesmo lado, no convexo não. Agora, esse é o número 1. Veio paralelo, refletiu pelo foco. E se ele viesse em direção ao foco, igual o número 2 lá do côncavo, se ele viesse aqui, ó, em direção ao foco, aqui, quando ele veio em direção ao foco, ele refletiu paralelo. Aqui não é diferente. Se ele veio em direção ao foco, ele também vai refletir paralelo. Onde temos paralelo pelo foco, paralelo. O número 3 não muda nada em relação ao côncavo. É igualzinho. Todo raio de luz que vem em direção ao vértice, quando ele bate aqui no vértice, ele tem que refletir formando o mesmo ângulo. Ou seja, se aqui é alfa, aqui também é alfa. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, esse daqui é o número 3, que não muda nada em relação ao espelho côncavo. E para a gente finalizar, o número 4 aqui do côncavo vem pelo centro e volta pelo próprio centro. Aqui não é diferente. Aqui você mira o centro. É lógico que do lado de cá vai ficar pontilhado, tá?
Então, todo raio de luz que vem em direção ao centro, ele vai refletir pelo mesmo caminho. Ele reflete pelo próprio centro. Então, eu passei aqui para vocês os 4 raios notáveis, tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo. Aí, o que acontece, pessoal? Esse módulo 9, tá? Tem alguns exercícios que para vocês fazerem aí, mas não tem nada de cálculo. É só trabalhar com essas regras aqui dos raios notáveis. E é isso que eu vou pedir para vocês fazerem. Tenta resolver para mim os exercícios desse módulo 9. Depois eu vou ver se eu encaminho ele para vocês em forma de arquivo, tá? Mas que para a gente assim poder adiantar o material da apostila. Porque aí no módulo 10 e 11, tá, a gente vai entrar na parte da classificação das imagens, tá? Aí você vai falar para mim se é real ou virtual, se é direita invertida, se é maior, menor ou igual. Mas esse módulo 9 não tem cálculo e não tem classificação ainda. A gente só trabalha com os raios notáveis. Se você abrir a apostila de vocês e analisar os exercícios, você vai verificar que só tem a parte gráfica, tá? Então, não esquecendo, só para a gente fechar a aula. Vem paralelo, volta pelo foco. Se vem pelo foco, volta paralelo. Vem pelo vértice com ângulo alfa, volta com o mesmo ângulo alfa. Veio pelo centro, volta pelo próprio centro. Aqui é a mesma coisa. Vem paralelo, reflete como se saísse do foco. Vem mirando o foco, reflete paralelo. O número 3 não muda nada, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E é o número 4, vem mirando o centro, volta pelo próprio centro. Beleza? Um abraço a todos. Se alguém tiver dúvida em alguma coisa no exercício, pode pedir ajuda pelo WhatsApp. Estarei à disposição de todos. Um abraço, pessoal. Valeu!